gente vai falar sobre 5 top alimentos, que são alimentos muito perigosos, alimentos que eu recomendo que você largue imediatamente, que você corra deles. E como eu costumo sempre falar, minha gente, a saúde, ela vem da mesa. A mesa onde você come, aquilo que você coloca para dentro do teu corpo é o que determina a tua saúde ou a tua doença. E o câncer, gente, é uma doença provocada pela intoxicação. São duas, aliás, duas doenças gravíssimas que ceifam a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, que são provocadas por intoxicação. O câncer e as doenças cardiovasculares. São duas. Tá? São duas gravíssimas. Então, Hélia Oliveira está dizendo que o peixe morre pela boca, o ser humano também. É pelo alimento que a pessoa adoece. Pelo alimento que não é alimento. Pelo alimento que é toxina. Pelo alimento industrializado, artificial, que as pessoas estão consumindo hoje mais do que nunca. E nunca tiveram tão doentes como estão hoje. Nunca se teve tanto câncer como se tem hoje. O câncer está dando na canela, como diz a história. E aqui nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 alimentos top. 5 top alimentos que são muito bons se você quiser pegar câncer, né? Entendeu? Então cai fora deles. E encabeçando a lista dos top, temos o número 1, que infelizmente você pode achar muito saboroso, maravilhoso, delicioso, mas é o nosso querido queijo. Qualquer tipo de queijo. E eu vou dizer a você por que ele é um problema que causa câncer. Vamos primeiro entender o fato. O câncer, ele é formado, ele é criado por uma alteração que inicia numa célula. Uma célula específica perde sua forma original, se transforma numa célula cancerígena, para de realizar sua função e começa a se reproduzir desenfreadamente. A nível microscópico, uma única célula. Aí essa célula vai gerar um tecido anormal, que nós chamamos de tumor. E ele vai crescendo, ele vai se proliferando, vai crescendo, até virar uma coisa grande mesmo, gigantesca, que compromete toda a homeostase, o equilíbrio do organismo, pode até levar à morte da pessoa. E leva, geralmente, se deixar ele crescer desenfreadamente como ele cresce. E o queijo, ele possui nele os chamados fatores de crescimento. Eu vou explicar por quê. Presta bem atenção. O queijo vem de onde? Do leite. E o que é o leite? O leite é a secreção da glândula mamária da vaca, da fêmea da espécie bovina. E para que é que existe esse leite? Ele foi feito pela natureza para quê? Para amamentar o seu filhote, o bezerro. O leite existe nas fêmeas dos mamíferos. O nome está dizendo mamífero, que mama para alimentar os filhotes. E no leite de qualquer fêmea existem os fatores de crescimento. O que é isso? São hormônios proteicos, são proteínas que existem ali para estimular as células do bebê, no caso da vaca, do bezerro, a crescer, a se reproduzir mais rápido, para ele crescer, para ele ficar grandão, não é? Pronto, maravilha. Agora você, quando tem o queijo, você inclusive concentra, o queijo não vem do leite, o queijo concentra uma maior quantidade, inclusive, desses fatores de crescimento. E quando você consome esses fatores de crescimento, eles vão estimular o crescimento das suas células? Não. Eles vão estimular o crescimento das células cancerígenas que, porventura, existirem aí no teu organismo. Veja bem, câncer todo mundo tem, a rigor. Sabia disso? Câncer todo mundo tem. Todo mundo tem uma célulazinha se malignizando a todo momento, só que ele não cresce. A questão é que uma pessoa que está saudável, que não tem a doença, câncer, o câncer está se formando ali toda hora, e toda hora o sistema imunológico está chegando lá e está destruindo aquela célula cancerígena incipiente.
No caso em que você consome todo dia uma grande quantidade desses fatores de crescimento, eles vão estimular essas células cancerígenas a se reproduzir mais rápido e elas podem enganar o sistema imunológico e conseguirem driblar essa defesa e daí formarem um tumor. Então, queijo provoca câncer. E tem pior, tem algo mais ainda aí. O queijo também possui hormônios. A vaca produz hormônios, esses hormônios estão presentes no leite. Dentre esses hormônios tem estrona, tem estradiol, tem progesterona. E esses hormônios, incluindo-se aí a estrona, que está no leite da vaca, que vai para o queijo e se concentra no queijo, vai ser altamente maléfico para as mulheres que têm probabilidade de ter tumor de mama. Então você, que é mulher, jovem, principalmente se já teve caso na sua família que tem essa predisposição, não coma queijo. Corre de queijo. Cai fora de queijo. Porque além de ter a lactose e a caseína, que são duas substâncias tóxicas que fazem mal, vai ter também hormônio. E esses hormônios vão estimular o crescimento de tumores de mama, de útero, de ovário, que são tumores hormônio dependentes. Então cai fora dessa, o mais rápido possível. Tem outro detalhe ainda aí. A caseína, que é uma proteína que tem no leite, tem no queijo, e se concentra muito no queijo, é pior ainda do que o leite. E tem também a lactose, que é um carboidrato que não é digerido, nem a caseína nem a lactose são digeridas. Leite não é alimento, leite é um troço, aí não é alimento. Que alimento é aquilo que a gente consegue digerir. Se a gente não conseguir digerir, não é alimento, porque não vai alimentar a gente, vai intoxicar a gente. Então, essas duas substâncias, caseína e lactose, são inflamatórias. Inflamação, gente, é tudo que o câncer quer. Sabia disso? O câncer, ele se desenvolve mais rápido e cresce muito mais em um ambiente inflamado. Tá? Então, o primeiro alimento da lista top que causa câncer é o queijo. E vamos para o segundo tipo de alimento. Esse aí tem uma extensa comprovação científica. São os embutidos. O que são embutidos? São alimentos industrializados de carne que são conservados, ou seja, estão em conserva. Você pode pegar eles ali que eles não vão apodrecer. É presunto, salsicha, linguiça, fiambre, mortandela. Não é mortandela, é mortadela, né? Mortadela, fiambre, salsicha, presunto, linguiça. Todas essas coisinhas, quitute, todas essas carnes em conserva, carnes embutidas que nós chamamos, possuem os chamados nitritos, os conservantes, e muita química ali para conservar, industrializada, química mesmo. Esses conservantes são tóxicos e eles agridem as mitocôndrias, aumentando a probabilidade de você desenvolver um câncer. Eu já falei aqui no canal muitas vezes isso. O segredo, a causa real do câncer são as mitocôndrias. Não tem nada a ver com genética. Isso é balela. Câncer não é uma doença genética. O câncer é uma doença metabólica, mitocondrial. Câncer é uma doença mitocondrial. Então tudo aquilo que agride as mitocôndrias aumenta a chance de você desenvolver o câncer. Raciocínio contrário, totalmente válido. Tudo aquilo que protege as mitocôndrias vai proteger você do câncer. De verdade. Vai prevenir o câncer. De verdade. Tá? Bem, carne de charque também é maléfica, doutor? Pergunta Zenete. Uma pergunta muito boa, Zenete. Inclusive, na hora certa. Não. Porque a carne de charque não tem conservantes, é somente sal. Zero bronca. Tá? Os embutidos, eles, além de ter aqueles temperos todos químicos horrorosos, eles possuem um monte de química industrial, química artificial tóxica para o corpo da gente, que o nosso corpo não sabe o que fazer com aquilo, tá? Então esses embutidos são cancerígenos, corra deles, tá? Tanta criança comendo isso aí, gente.
Terceiro tipo de alimento, que eu também não considero alimento, isso não é alimento, nunca foi na vida, refrigerantes. Recentemente saiu uma pesquisa aí, que saiu inclusive na televisão, não sei qual foi a emissora de TV, no jornal dela. Não foi a Lixo, não foi a emissora Lixo, não foi, tá? Foi uma outra emissora, que não é Lixo, e eles falaram sobre os refrigerantes, colocando uma pesquisa que foi feita, inclusive aqui no Brasil, demonstrando a quantidade de mortes provocadas por ano pelo consumo de refrigerantes. E não tem esse negócio de reduzir, de diminuir, não. Coisa ruim a gente não tem que diminuir, a gente tem que tirar. Tá? Não tem que diminuir, é tirar. É tomar a decisão de não consumir, mas nunca em hipótese alguma. Refrigerante não é comida, refrigerante é um suco de veneno, suco de toxina, adocicado. Ponto. Aquilo ali é um monte de tóxico. Um monte de substância química artificial, tá? Um monte, é uma lista, e que é adocicada com muito açúcar e muito sal. Então, refrigerante tem sal e açúcar. E tem uma maldade nele aí que é uma maldade muito grande mesmo. A gente tem que denunciar aqui. Eles colocam muito açúcar e aí para poder viciar. E aí para poder o cara não enjoar com o refrigerante, eles colocam muito sal também. Aí quando entra aquela quantidade absurda de sal e açúcar dentro do teu corpo, tu vai se sentir bem ali na hora, né? Vai dar aquele bem-estar falso. E vai dar mais sede. Então, quanto mais você bebe, mais você tem vontade de beber. É por isso que uma pessoa consegue consumir 2 litros de refrigerante preto. Aquele preto. O suco preto adocicado de veneno. Pronto. Consegue tomar 2 litros daquilo. Tá? É um absurdo que uma pessoa hoje que tem consciência consuma esse tipo de coisa. Peito de peru também. Pode ser qualquer tipo de carne. Seja o presunto de peru, né, salsicha, linguiça, mortadela, tudo isso. Tá? Então, vamos lá. Queijo é o primeiro tipo de alimento. Segundo, os embutidos. Terceiro, os refrigerantes. Quarto, esse aí eu lamento muito. Eu, particularmente, individualmente, lamento muito porque eu gostava demais dele. O sorvete. Esses sorvetes industrializados são um espetáculo de horror. Veja bem. Nós temos 3 toxinas que são o grande calo da humanidade nos dias atuais. O açúcar branco refinado, que é a sacarose refinada, principalmente aquele branquinho, quanto mais branquinho, pior. O segundo é o glúten, que é a proteína que existe na farinha de trigo. E o terceiro é a gordura vegetal hidrogenada, a gordura trans, a margarina. Em suma, margarina e óleo vegetal hidrogenado são artificiais. Aquilo não existe na natureza, tá? São fabricados. Bem, beleza. O sorvete tem os 3. Acredite se quiser. É uma bomba de... O sorvete é praticamente margarina pura. Estás comendo margarina pura, adocicada com açúcar puro. Então é uma bomba pro pobre do teu fígado. E aí o que é que acontece? Tanto o açúcar, quanto o glúten, quanto a gordura trans agridem as mitocôndrias. Então, uma vez que as mitocôndrias são danificadas, você aumenta a chance da célula se malignizar. Porque a célula se maligniza pela perda da função mitocondrial. Eu já falei muito aqui no canal sobre essa história, não vou adentrar em detalhes aqui nesse vídeo de hoje, tá? O câncer é provocado por uma doença na mitocôndria. Então, se você agrediu a mitocôndria e destruiu ela, que é essa organela que tem dentro das células, bronca. Então, o sorvete faz isso. E agora nós vamos para o pior de todos, o número 1, campeão, top das galáxias, de ruindade. Esse pode ser considerado talvez o pior alimento do mundo. Eu vi um podcast aí agora há pouco, de uma
de um médico. E aí o cara perguntou pro médico assim, na batata: doutor, qual o pior alimento do mundo? Pior, campeão de todos. Ele não teve dúvida, não passou um segundo pensando. Biscoito de chocolate recheado. Aquele que você conhece mesmo, pretinho, né? Mais pretinho, pior. O biscoito de chocolate recheado tem os 3 venenos principais: açúcar branco demais, glúten demais e margarina. E além desses 3 venenos, tem ainda mais um monte de substância conservante tóxica. Um biscoito daquele nunca se destrói, nunca se acaba. Daqui a 10 anos está do mesmo jeito. Ele é infinito, ele é eterno. Assim como o câncer que ele provoca. Então, gente, quando você consome uma coisa daquela, uma bomba daquela, tem gente, eu já vi falar de gente que pega 2 litros daquele refrigerante preto, o suco preto de veneno, suco preto adocicado de veneno, 2 litros, pega um pacote ou 2 pacotes daquele biscoito recheado de chocolate, que de chocolate não tem nada, sabor chocolate. Imagina qual é a química que eles colocam para dar sabor de chocolate e pintar de marrom margarina. Imagina, margarina, aquilo é margarina. Aquele recheio dentro é margarina, tá? Aí o camarada come isso, tudinho, assistindo Netflix. Netflix não tem culpa não, né? Entendeu? O Netflix não tem culpa nenhuma. Aí o cara, ou assistindo a novela da emissora lixo, é mais compatível. Assistindo a novela da emissora lixo. Aí o cara toma todos esses 2 litros de suco preto de veneno e come os 2 pacotes de chocolate, de biscoito recheado de chocolate. Aí eu te pergunto, daqui a 1 hora, como é que vai estar o fígado dessa criatura? O pâncreas. Isso é um nocaute no pâncreas e no fígado. Um nocaute. Destrói os 2 órgãos de uma vez só. É muito veneno em cima do pobre do órgão. E aí você destrói as mitocôndrias. Câncer. Só que ninguém fala, né? Que foi isso que levou ao câncer. Ninguém. Eu sou um dos poucos que fala isso aqui. Gente, ajuda o nosso canal. Nosso canal está sendo sabotado, boicotado, colocado para baixo. Clica no gostei aí, ajuda a gente. Se você gosta do nosso canal, claro. Clica no gostei se for verdade, ajuda a gente. Aqui embaixo da tela tem inscrever-se. Se tiver escrito inscrever-se, clica no inscrever-se, vai aparecer inscrito. Se inscreve no canal, é assim que você se inscreve. Aí clica no sininho que vai aparecer e no todas. Daí você vai estar apto a receber todas as notificações de quando eu tiver com a live dessa ao vivo. Tá? Um beijo no coração de todos vocês, minha gente. Que Deus abençoe grandemente. Corre desses 5 alimentos: queijo, embutido, refrigerante, sorvete e biscoito recheado. Que a chance de você ter câncer vai diminuir muito. Principalmente se em vez de você comer essas coisas, você comer um prato de salada colorido, comer um monte de frutas, entendeu? Aí a coisa melhora mais ainda. Fazer atividade física, dormir cedo, aí diminui para 0, quase 0. Oi pessoal, eu estou interrompendo a live agora para falar sobre um assunto muito importante. Você que está com mais de 40, 50 anos precisa fazer a prevenção cardiovascular. Esse curso é um curso maravilhoso. É o curso de prevenção cardiovascular. Nesse curso você vai compreender quais são as verdadeiras causas das doenças cardíacas. Qual é a verdadeira causa do infarto, do AVC? Por que as pessoas estão tendo tanto AVC hoje em dia? E nesse curso maravilhoso, que é o curso de prevenção cardiovascular, você vai entender como você pode prevenir de verdade essas doenças cardiovasculares. E é esse o propósito do curso. É um curso maravilhoso, onde você vai entender, em primeiro lugar, que o colesterol não é a causa de infartos e AVCs. Você vai entender quais são as causas verdadeiras. São muitas. Que inflamam tuas artérias, que intoxicam tuas artérias e que estão provocando a formação dessas placas de gordura que terminam levando você a ter um AVC ou um infarto do coração. A gente vai entender como você pode fazer para prevenir isso aí. Esse curso, gente, é um curso
muito mais de prevenção do que qualquer coisa. Quando você está realmente com algum problema cardiovascular, com infarto ou com AVC, tem que ir para o hospital, tem que colocar um stent, tem que fazer realmente um atendimento na emergência. Esse curso não se propõe a tratar quem está com infarto ou quem está com AVC. Esse curso se propõe a prevenir. Então, é um curso onde você vai aprender sobre alimentos funcionais que vão ajudar o teu coração a funcionar melhor e vão prevenir infartos e AVCs. Você vai aprender sobre a reeducação alimentar, que é fundamental para isso. Quais são as comidas que você tem que tirar para você evitar infarto? Quais são os alimentos que estão provocando infarto? Isso tudo você vai aprender nesse curso maravilhoso. É um curso 100% online e está numa promoção super especial. Tá? Aqui embaixo da tela você vai ver o link para você fazer o curso. Então você vai entender quais são os alimentos que provocam a formação das placas e os alimentos que inibem e retardam e revertem a formação das placas. É um curso fantástico, um curso completo. Eu te espero lá. Vou ficar muito feliz em que você seja meu aluno, vou ficar muito feliz em ser o seu professor. Tá? Aqui embaixo da tela e no chat também, aí no chat ao vivo, você vai ver o link para você fazer esse curso, tá numa promoção maravilhosa, bem baratinho, tá? Eu te aguardo lá, um beijo no coração e até a próxima.